Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Amém, Jesus. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando ser Estamos iniciando o programa Palavra que Liberta. tentando ver meus sonhos cancelados. Enquanto os irmãos vão ouvindo esse louvor aí, vamos aguardando os irmãos irem entrando aí, compartilhando. Glória a Deus. Mais um dia com o programa Palavra que Liberta, através da Converte TV Web. Aquilo que sem teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha fé. Pois é, peça essa noite a Deus que Ele remova a tua pedra, a pedra que está no teu caminho, o obstáculo que está na sua vida. Entrega a sua vida ao Senhor, para que Ele retire a sua pedra e Ele faça um milagre na sua vida. Clame ao Senhor. Jesus tem uma palavra para você. Basta que você se entregue verdadeiramente a Ele. Preciso de um milagre. Transforma minha vida. Pois é, Deus tem transformado vidas e tem colocado abundância na vida de muitas pessoas, mas através daquelas que creem verdadeiramente em Cristo Jesus. Amém? Boa noite, Márcia. Prazer em revê-la aqui no nosso programa mais uma vez. Jesus te abençoe, você e a sua família. Depois de 4 dias ele reviveu. Deus é o Deus do impossível, aquele que pode tudo e pode todas as coisas. Então entregue-se verdadeiramente ao Senhor Jesus, que Ele vai fazer um milagre na sua vida. Amém? Remove a minha pedra. Chama pelo nome. Valdinei de Souza, Jesus te abençoe, você e as suas irmãs aí de Santa Rosa de Lima. Pessoal abençoado aí da cidade de Santa Rosa de Lima. Helena Alves, Jesus te abençoe. Me chama para fora. Ressuscita. Eita glória, Senhor. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Um abraço aí para César Pinto, o aniversariante do dia, né? César, que Jesus continue te abençoando, transformando a sua vida. Você que é um bom amigo, um bom filho. Jesus está presente na sua vida, da sua família, te abençoando e te protegendo. Amém? Glória a Deus. Remove a minha Um abraço aí pro pessoal do Funcional na Veia. César Pinto sempre fala aí do pessoal, então um abraço aí para vocês. transforma minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Remove a minha pedra. Deus vai remover a sua pedra. Basta que você deixe Ele entrar na sua vida. Ressuscita os meus sonhos. Amém, Jesus. Transforma minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz aos irmãos. Estamos começando mais um programa Palavra que Liberta. Hoje é dia 22 de outubro de 2019. Estamos fazendo essa transmissão aqui através da Converte TV Web, ministério aí de pastor Jorge Eduardo, a quem eu deixo aqui um abraço, e a sua esposa Rosimeire Xavier, professora lá da cidade de Laranjeiras, aqui em Sergipe.
Então um abraço aí ao casal abençoado. Que Jesus possa cada dia mais protegê-los e livrá-los de todo mal. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, meu nome é Diácono José Helder. Essa é minha esposa Claudineide Santos. A paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos e aqueles que já estão aqui toda semana com a gente. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Márcia, nós continuaremos sim orando pelo seu esposo, pelo seu filho. Que Deus possa transformar a tua casa, que vocês possam sentir a presença do Deus vivo na vida de vocês. Amém? Amém, Jesus. Pois é, meus irmãos, nós congregamos na Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Aracaju, Sergipe, mais precisamente no Conjunto Augusto Franco. Então, quem quiser nos fazer uma visita, quem quiser partilhar e se alimentar da palavra do Senhor, pode estar nos fazendo uma visita. Nós temos cultos todas as terças-feiras, que é o culto de oração, às 7 horas, às 19 horas. Às quintas-feiras, às 19 horas também. E aos domingos, às 17 horas, é um pouco mais cedo. Então, quem quiser nos fazer uma visita, serão muito bem-vindos. Ficamos aqui na J1, número 13, no Conjunto Augusto Franco. E o ponto de referência é o ginásio do SESI. Então, fica na rua lateral ao ginásio do SESI, não tem errada. Aguardamos vocês para que a gente possa comungar da palavra do Senhor. Amém? Bom, meus irmãos, como toda semana nós escolhemos um tema para comentarmos sobre a palavra do Senhor. E o tema dessa semana é rico em bens ou rico em Jesus? O que é que nós seremos? Rico em nossos bens ou rico em Jesus? Essa é a palavra da noite. Tá? E o texto base está lá em Lucas capítulo 12, no seu versículo 16 até o seu versículo 21. E nos diz assim a palavra do Senhor em Lucas 12, versículo 16 ao 21. Que ele conta mais ou menos, que tem como título nesse texto, Jesus reprova a avareza. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas 12, 16. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstituirei outros maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus disse logo: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar com essa palavra e que a gente possa entender um pouco mais do que a palavra do Senhor quer nos dizer nessa noite, meus irmãos. Porque essa parábola, na verdade, ela fala de um homem que era rico e que em suas terras eram muito prósperas. E ele produzia muita coisa. Só que ele não tinha onde colocar, onde armazenar tudo aquilo que ele produzia. E ali estava o grande problema para ele. E aí ele pensou e disse que ia pegar, construir novos celeiros e derrubar os que já tinham. E após construir esses novos celeiros, ele falou consigo mesmo, assim como diz o texto, que agora tens um depósito, que tem no depósito muitos bens, né? Muita comida, muita fartura, para muitos anos de sua vida. E que ali ele poderia agora comer, beber, descansar e ficar muito despreocupado, porque ele já tinha muita coisa nos seus depósitos, né? Já tinha acumulado muitos bens em seus depósitos. E o pior é que muitas pessoas elas pensam assim como ele: juntar dinheiro para descansar, juntar bens, aproveitar a vida, gastando tudo que acumulou. É mais ou menos que funciona assim as pessoas, né? Só que muitas vezes a pessoa perde tanto tempo juntando bens, juntando coisas materiais, que esquece de viver e aproveitar a vida. E a vida vai passando e a pessoa vai só acumulando bens. A preocupação total de muitas pessoas é acumular bens. E passa o tempo juntando bens. Esquece de viver,
de se aproximar de Cristo, esquece muitas vezes até de se aproximar da sua própria família. E agora quando chega e acha que já juntou muitos bens, muito dinheiro, acha que já está o suficiente para começar a descansar e aproveitar, muitas vezes aí está a hora da partida dele. Muitas vezes ele passou tanto tempo juntando dinheiro, juntando bens, e na hora que ele diz que agora que vai desfrutar, é o momento que Cristo Jesus o chama para o juízo final. E aí a gente não sabe se será para a glória ou para a condenação. Direne Santos, um abraço aí a você, sua família, o pessoal aí de Canidé do São Francisco, nosso abraço, nossa saudação aí, que Jesus continue abençoando aí esse povo caloroso aí de Canidé do São Francisco. Caio Amém? Felipe, um cheiro da tia Neide. Ele falou aí. Abraço aí, Caio Felipe. Jesus te abençoe. Pois é, meus irmãos. Podemos entender com esta parábola de que Jesus nunca teve problemas com pessoas ricas. Ela é muito clara. Ele nunca teve problema com homens ricos, com pessoas ricas, mas com homens apegados justamente aos seus bens materiais, às suas riquezas. Porque Jó, ele era muito rico. Um homem muito rico, de muitos bens, porém ele não se afastava dos pés do Senhor, ele não se afastava dos mandamentos e dos caminhos do Senhor. Ele não era apegado aos seus bens, ele era apegado a Cristo Jesus. Os bens materiais ele tinha, porque Jesus o abençoava para que ele tivesse. Só que ele não era apegado aos bens materiais, ele era temente e obediente a Deus. Isso que, infelizmente, muitas pessoas que juntam bens, muitas pessoas que têm posses, elas não conseguem ser tementes a Deus. Elas acham que têm o suficiente e que não dependem de Deus. Lei do engano. E que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que acham que não precisam de Cristo Jesus, que não precisam de Deus para poder continuar vivendo. Pois nem a vida deles mesmo é deles. A vida de Deus, Deus faz como quer, dá e tira na hora que Ele quiser. O problema, meus irmãos, da riqueza está nas pessoas. As pessoas que se tornam avarentas. As pessoas que se tornam apegadas ao dinheiro. Aí está o grande problema do dinheiro. E é por isso que Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é porque ele é contra o rico. É porque as pessoas ricas, elas são apegadas aos seus bens. Então elas muitas vezes, entre Cristo e os seus bens, elas escolhem aos seus bens. E viram as costas para Cristo. Por isso que é difícil o rico entrar no reino dos céus. Porque é difícil ele desapegar dos seus bens materiais. E aí está o grande pecado de ser rico. Está o grande pecado é na avareza e não de ter os bens. Os bens é um dom que Deus te deu. É uma bênção que Deus te deu. E Ele não é contra um homem rico. Ele não é contra que a pessoa possua bens, desde que as pessoas utilizem os seus bens para fazer o bem, e não só para se usufruir propriamente para si. Precisamos, meu irmão, entender de que os nossos bens são para ser usufruídos agora, nesse momento, e não para estar juntando coisas materiais porque a gente não sabe o dia de amanhã. Acumular dinheiro para deixar para outras pessoas, é isso que muita gente faz. Acumula tanto que na hora que tem muito, morre e deixa aí para outras pessoas. Então, do que adiantou você se aproximar dos seus bens, do seu dinheiro e se afastar de Deus? Precisamos ter os nossos pés firmados no caminho do Senhor. Precisamos ter a nossa vida firmada nos mandamentos do Senhor e não dos bens. Os bens são feitos para serem usados e não para serem guardados. Dessa vida não levaremos nada, apenas aquilo que fizemos para o nosso julgamento. Tudo que nós fizemos, nós levaremos para o nosso julgamento diante de Cristo Jesus. Para a nossa condenação ou para a nossa salvação. Então é momento de refletirmos se o que a gente está fazendo nesse momento aqui, a gente vai levar para a condenação ou para a salvação? A gente está realmente andando nos pés do Senhor Jesus ou a gente está andando de costas para Cristo Jesus? Meus amados, não é pecado juntar dinheiro ou se preocupar com o seu futuro.
fazer alguma coisa para reserva, né? Para quando tiver mais uma certa idade, você ter mais um descanso. Não é pecado. O pecado é quando você transforma aquilo que você juntou em uma idolatria. O pecado está quando você coloca tudo aquilo que você juntou acima de todas as coisas ou de todas as pessoas. Aí sim, a sua avareza é pecado. Os momentos difíceis, meus irmãos, é quando estamos afastados de Cristo Jesus. O pecado está em você depositar toda a sua energia em juntar bens. A gente precisa juntar energias, era para se aproximar de Cristo, para poder ter Cristo ao nosso lado. Aí sim nós devemos gastar energia. Aí sim nós devemos perder tempo, que não é perder tempo, é ganhar tempo quando estamos ao lado de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vemos muitas pessoas assim passando necessidades, enquanto outras estão preocupadas em juntar bens, onde na verdade poderia ajudar ao seu semelhante, doando um pouco daquilo que você tem ou daquilo que você juntou, que muitas vezes dá para você repartir com alguém, ou você pegar um pouco daquilo que você já tem e dividir com alguém, com aquela pessoa que não tem nada. Às vezes eu tenho 10 quilos de açúcar na minha despensa, mas o meu vizinho, meu irmão, não tem nem 1 quilo de açúcar. O que me custa pegar 1 quilo de açúcar que eu tenho e dar para o meu irmão, que está necessitado? Precisamos ajudar uns aos outros, porque tudo isso passa. Na minha despensa tem 10 quilos, na do meu irmão não tem nada. Eu não dou nada, meu irmão. De repente eu vou e morro. Para que ficou aqueles 10 quilos? Para ninguém. Então precisamos nos desapegar dos nossos bens e nos apegarmos a Cristo Jesus. Foi isso que Ele nos ensinou. E é isso que Ele tem constantemente nos ensinado. Não juntar bens para esse mundo. Juntar coisas para o mundo espiritual. É isso que nós precisamos juntar. Tudo aquilo que a gente faz de bem, tudo aquilo que a gente faz de bom, a gente está juntando coisas para o nosso bem espiritual e não material. Então que a gente possa estar discernindo, meus irmãos, um pouco e desapegando um pouco desses bens materiais. O mundo está cheio de coisas maravilhosas que a gente pode usufruir, mas não deve ficar apegado a essas coisas. As coisas foram feitas para ser usadas. Tem gente que tem prato em casa que nem usa. Não, deixa ali. Ali é para enfeite. Está apegado aos bens materiais. Tem gente que ganha uma caneta só porque a caneta é bonita. Não vou usar não, que é para não gastar. A caneta foi feita para usar. A beleza da caneta é só um adereço a mais. Mas ela foi feita para usar, não para guardar. Então a gente precisa se desapegar, meus irmãos, das coisas materiais. O mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nos coloca, meus irmãos, em uma posição de servos do Senhor, de pessoas que andam segundo os mandamentos de Deus. Então amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu semelhante como a si mesmo. Então muita gente nem se ama e não ama o seu próximo. Então precisamos aprender a amar o nosso semelhante como amamos a nós mesmos, mesmo. Para que a gente possa ter uma vida espiritual mais próxima de Cristo. Para que a gente possa ter uma vida espiritual com mais tranquilidade. Para que Deus possa nos abençoar cada dia mais. Quanto mais bem eu faço, mais bem eu recebo. É isso a lei da vida. É isso a lei que Cristo nos pregou, nos mostrou aqui em vida. Quando Deus em carne veio e se tornou filho. De amar uns aos outros. De fazer o bem sem olhar a quem. É nisso que consiste a nossa vida. Ajudar uns aos outros. Amém? Amém. Glória a Deus, Senhor. Vamos para um momento de oração com a nossa irmã Claudineide, que também tem uma palavra para os irmãos. E em seguida nós continuamos falando sobre a mensagem de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus.
Vamos entrar no momento de oração agora. Primeiramente agradecendo a Deus pelo dom da vida, que nós estamos aqui. Foi mais uma oportunidade que Deus nos permitiu, que Deus nos deu, de podermos estarmos aqui compartilhando a palavra dele com vocês. E agradecer a Deus porque até aqui tem nos sustentado o Senhor. E por todas nós entregar a Deus aos nossos familiares, os nossos amigos, né? Que nós possamos mostrar para Ele, que essa palavra não fique só para nós, mas que nós possamos transmitir para outras pessoas, para que as pessoas possam entender que o bem maior que nós podemos ter na nossa vida é estar ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que deu a vida por mim e por você. Se nós hoje estamos aqui, foi porque Ele sacrificou a sua própria vida e nos deu a graça da salvação. Porém, não foi de graça. Nós temos que fazer por onde estarmos na presença do Senhor, buscarmos a face do Senhor. E que nós não venhamos nos apegar às coisas desse mundo, porque tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui ficará, né? Como foi lido a palavra, se Deus te pedir hoje a tua alma, você tem o que para oferecer ao Senhor? O que você tem, o que você fez? Porque quando nós partimos desse mundo, segue-se o juízo, assim a palavra de Deus nos ensina, né? Então nós temos que ter o melhor de nós aqui na terra para dar para o Senhor. Você tem ofertado, de que forma você tem ofertado a sua vida ao Senhor? Tem sido da melhor forma? O melhor que você tem dentro de si, você tem dado ao Senhor? Então nós temos que nos perguntar isso direto a nós mesmos. Se nós estamos dando o melhor de nós para o Senhor, né? Vamos estar orando nesse momento. Amém? Amém, Jesus. Pai Santo, Pai Fiel, obrigada, Deus, pelo dom da salvação, ó Deus. Obrigado, Senhor. Pela graça da salvação, ó Senhor. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos permitiu acordar hoje, estarmos aqui, ó Deus, para falar da Tua palavra, Senhor, aprender da Tua palavra, Senhor. Todos os dias nós temos que aprender mais de Ti, Senhor. Pai, nos sustenta, Senhor. Continua, Senhor Deus, a nos sustentar para que nós possamos caminhar, ó Deus, nos Teus caminhos, sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. E que o nosso único, ó Deus, Salvador seja Jesus Cristo. Que nós tenhamos isso em mente, no nosso coração. Que nós venhamos declarar isso todos os dias. Que só é por meio de Jesus Cristo que nós nos achegamos ao Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor, porque nós somos pecadores. Nós carecemos de Ti, Senhor. Ainda vivemos aqui neste mundo, nesse corpo, ó Pai, onde, ó Pai, a carne nos chama, Senhor, para o pecado, Senhor. Mas que nós possamos alimentar o Espírito para que nós venhamos nos fortalecer a cada dia, para estarmos na Tua presença, para que nós não venhamos cair em tentação. Nos livra, Senhor, de todo o mal, ó Senhor. Pai amado, ser com aqueles, ó Deus, que estão presos, ó Deus. Visita cada um deles, ó Pai. Quantos deles ali um dia já Te conheceram, já pregaram a Tua palavra, Senhor. E hoje estão ali, ó Deus, encarcerados, ó Pai. Deus, sabemos que em tudo o Senhor tem um propósito. Nada, ó Deus, foge do teu poder. Nada foge, ó Deus, das Tuas mãos. Nada foge dos Teus propósitos, ó Deus. Porque o Senhor, ó Deus, já planejou, já está tudo, ó Deus, ordenado para acontecer aqui, ó Deus, em nossas vidas. Nós não entendemos, muitas coisas acontecem que nós ficamos tentando entender, mas tem coisas que só o Senhor, ó Deus, só pertence ao Senhor. Que nós possamos não buscar entender, mas que nós possamos confiar no Senhor e saber que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, ó Pai, porque nós não sabemos o que é o melhor para nós, mas o Senhor sabe. Por isso nós clamamos a Ti, ó Deus, por vidas que estão nos hospitais nesse momento, Senhor, sofrendo, ó Deus, de câncer, já no estágio final. Deus, que o Senhor venha restaurar, ó Deus, a saúde, se não for, ó Deus, se não estiver nos Teus propósitos, que o Senhor possa estar salvando o espírito, Senhor. Que muitas pessoas ainda que não Te conhecem, ó Deus, passe, ó Deus, a Te conhecer, Senhor. E saber que o Senhor é o Deus, é o Senhor dos médicos, Deus amado. Sabemos que o Senhor tem o poder da cura nas Tuas mãos. Que o Senhor venha, ó Deus, trazer a cura para cada um deles, ó Deus. Também apresentamos diante de Ti a vida do Fernando, Senhor. Pai amado, que o Senhor derrama a Tua cura sobre a vida dele, Senhor Deus. Pai, sabemos, ó Deus,
Que o Senhor, como eu já disse, o Senhor tem propósito em todas as coisas, Senhor. Que o Senhor venha, ó Deus, está salvando, ó Deus, a cada um, ó Deus, da família da Márcia. Pai amado, ser com o filho dela, Senhor. Pai, cura, Senhor, Deus, o marido dela. Ser, ó Deus, com cada um deles, ó Deus. Ser com a vida da Sandra e da Sônia, as irmãs, ó Deus, da Márcia. Ser com a família delas, ó Deus. Que o Senhor venha visitar as famílias nesta noite, Pai. Que o Senhor venha restaurar aquelas famílias, ó Deus, em que, ó Deus, o inimigo, ó Deus, tem operado, tem entrado nas famílias, Senhor. Pai, que o Senhor venha restaurar, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus. Ser com a vida da Cíntia, Senhor. Pai amado, que o Senhor abençoe a vida dela, Senhor. Pai, visita a filha dela, Senhor, que está, ó Deus, com depressão, Senhor. Deus, liberta ela para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Visita, Senhor Deus, estas famílias, meu Pai. Ser com o esposo dela, o Cláudio, Senhor. Abençoe esta família para a honra e glória do teu santo nome. Cura, Senhor Deus, a cada um que está enfermo, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Nós clamamos a Ti, ó Deus, e na certeza, ó Pai, de que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Senhor Deus, com cada pessoa, Senhor Deus, que nos assiste nesse momento, ó Pai. Que o Senhor venha quebrantar os corações, ó Deus, endurecidos, para ouvir a Tua palavra, Amém, para que venha entender o que os Teus propósitos para a vida de cada uma delas e aquelas que ainda irão assistir. Obrigada, Senhor, pela vida do César, Senhor, Obrigado, que Senhor. Está completando mais uma primavera, Senhor. Verdade, Senhor. Um ano que o Senhor permitiu, ó Deus, para que ele vivesse mais, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, venha sustentar a vida dele. Que o Senhor venha, Senhor Deus, abençoar com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, amados. Bom, meus amados, continuando aqui falando sobre a reprovação de Jesus contra os homens avarentos, né? Ou se, como o nosso tema diz, se queremos ser rico em bens ou rico em Jesus, vamos continuar falando sobre a insensatez muitas vezes dos homens, pela ganância do dinheiro, né? Porque na verdade às vezes a gente comenta muito sobre a ganância do político que rouba, mas ele só rouba porque ele tem um cúmplice, que muitas vezes são pessoas que não são políticas e que o ajudam a roubar ou a desviar o dinheiro. Mas tem muitas pessoas que não são políticos, que não estão no meio político, nem estão no meio empresarial, que são pessoas simples, mas que também são pessoas avarentas. Às vezes a pessoa é pobre financeiramente, mas é muito pior porque ele é pobre espiritualmente. Que a gente seja pobre financeiramente, mas a gente jamais poderá ser pobre espiritualmente. E aquele que anda longe dos caminhos do Senhor é um pobre espiritual. Aquele que é avarento, ele é um pobre espiritual, que ele dá mais valor aos seus bens materiais do que à sua intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Nessa parábola, meus irmãos, que o texto nos mostrou, podemos ver que esse homem que o texto falou, esse homem rico, ele era egoísta, porque em nenhum momento ele falou ou pensou em ajudar outras pessoas. Já que estava sobrando para ele, não custava nada a ele dar ou doar algo a alguém. Ou seja, ele preferiu fazer celeiros maiores para guardar mais bens, em vez de ele olhar para o seu lado, ver seu irmão que estava ali necessitado e poder repartir uma pequena parte de tudo aquilo que ele tinha. Não é para ele repartir meio a meio, não é para ele dar tudo que ele tem, mas uma pequena parte. Uma ajuda simples. Qualquer coisa que você der a alguém que não tem nada, já é uma grande ajuda. E aquele homem, ele era um homem egoísta. Ele não se preocupava com as pessoas. Muitas vezes nós somos assim. Nós mesmos, muitas vezes, somos assim. Mesmo que seja involuntário. Mesmo que não seja do nosso coração. Mas a gente é tão insensato que a gente não olha para o nosso irmão. Por isso que aqui hoje nós devemos fazer uma reflexão. Eu aqui e vocês aí. Das nossas vidas.
e ver onde é que nós estamos errando e a quem nós podemos ajudar. Se você buscar alguém na sua família ou na sua vizinhança, ou no seu local de trabalho, ou na sua escola, ou na sua família, terá alguém precisando de 1 quilo de alimento. Terá alguém precisando de uma simples palavra, uma palavra de apoio. Tem alguém precisando de apenas um analgésico, que às vezes não tem dinheiro para comprar. Tem alguém precisando de uma palavra de apoio. Tem alguém precisando de alguém para ouvir as suas lamúrias. Precisamos ajudar aos nossos semelhantes. Se nós dizemos que somos tementes a Deus, que cremos e acreditamos no Deus Todo-Poderoso, que é o Deus vivo, e não podemos agir como esse homem insensato. Não devemos agir insensatez, com a nossa insensatez. Porque quando andamos nos caminhos do Senhor, nós precisamos ter a convicção de que o que Cristo passou para nós, nós devemos fazer. Amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Esse homem, ele mostrava ser uma pessoa incrédula. Além de egoísta e avarento, ele era incrédulo. Porque quem crê em Deus, quem acredita verdadeiramente em Cristo, segue os seus mandamentos e agradece por tudo aquilo que tem. E em nenhum momento esse homem chegou para louvar a Deus, para agradecer a Deus, para bendizer a Deus por tudo aquilo que ele tinha. Muito pelo contrário. Ele achava que por ter bens, ele já era autossuficiente. Miserável era aquele homem que não tinha Cristo na sua vida, que tinha bens, mas não tinha um bem maior, que era a sua salvação, a salvação da sua alma, porque ele não estava verdadeiramente seguindo os caminhos de Jesus. Em nenhum momento desse texto ele menciona gratidão a Cristo. Tudo que temos, meus irmãos, tudo que somos, tudo que temos, tudo que conquistamos é pela permissão de Deus. Nada foge aos olhos de Deus, de Cristo Jesus. Então precisamos crer verdadeiramente em Cristo, andar nos seus mandamentos e fazer tudo aquilo que Ele nos mandou. Amar o nosso semelhante como a nós mesmos. É Deus quem nos capacita para progredirmos. É Deus quem nos capacita para que a gente possa encontrar palavras certas para ajudar os nossos semelhantes. Pastor Giovânio, Jesus te abençoe aí, você, Fernanda, as pessoas aí da sua família, João Pedro, Jesus continue abençoando aí seu ministério, homem forte aí de Canindé de São Francisco, Jesus te abençoe. Pois é, amados, nossa vida é tão frágil, que no estalar de dedos podemos ser consumidos. E se estamos aqui hoje é pela misericórdia do Senhor. Não é que nós merecemos alguma coisa. Nós não fizemos nada para merecer. Mas Deus é tão grandioso que Ele mantém a sua misericórdia em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Antes de qualquer coisa, meus irmãos, precisamos estar entregues ao Senhor, para que Ele possa fazer a obra que Ele já predeterminou em nossas vidas, para que a gente possa fazer tudo aquilo que Ele determinou em nossas vidas. Se estamos hoje aqui, é pela sua misericórdia. E se Ele mantém a gente aqui, é porque Ele tem planos em nossas vidas. E a gente não pode mudar os planos do Senhor. Muita gente diz que é difícil, né? Quando a gente está no mundo, às vezes é mais fácil as coisas, a gente não consegue enxergar. Mas porque quando a gente está no mundo, meus irmãos, quando a gente está na farra, Satanás já nos tem. Satanás já toma conta, então ele vai atrás daqueles que andam verdadeiramente em Cristo Jesus. Por isso que as provas são grandes, para tentar-nos, para que a gente se desvie dos caminhos do Senhor. Mas temos que ser fiéis em oração, fiéis aos seus mandamentos, aos seus princípios.
para que Ele continue nos abençoando, para que Ele continue nos livrando de todo mal que a gente é acometido. Vejam o que Jesus disse àquele homem insensato, aquele homem avarento, quando ele falou que já tinha tudo e que bastava agora ele descansar, que ele poderia comer, beber e descansar. E Deus disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado ou guardado, para quem será? Ou seja, ele se preocupou tanto em guardar bens, ele se preocupou tanto em ajuntar coisas, que ele se esqueceu de uma coisa, que a vida dele não pertencia a ele, como nenhuma das outras coisas pertencem a nós. E Jesus disse: essa noite te levarei a tua alma. Para que tanto, juntar tanto, se você não pode usufruir? Guardou tantos bens, não aproveitou nada, perdeu tempo juntando bens materiais para deixar para outras pessoas. E não fez aquilo que deveria ser feito. Juntar bens para o Senhor. Juntar bens para quando ele chegar diante do Senhor, ele dizer: eu fiz o bem que o Senhor me deixou. Precisamos ter bens espirituais e não bens materiais. Amém, glória a Deus. Para na hora do juízo final, a gente ser julgado e ser salvo e não ser condenado. Amém, Jesus, glória a Deus. Nós, irmãos, nós temos o controle de nossas vidas. Não. Quem tem o controle das nossas vidas é Deus. Amém, glória a Deus. Nem isso nós temos, o controle Aleluia. de nossas vidas. É verdade, Porque Senhor. nós não temos nada, tudo pertence a Deus. É verdade, Senhor. E insensato homem que com sua arrogância, com sua soberba, pensa que é alguma coisa. A qualquer momento, no estalar de dedos, pode não estar mais aqui. E se ele não juntou bens espirituais, de nada adiantou os bens materiais. Nessa noite, meus irmãos, é hora de reflexão. E se você tem algum problema pessoal com alguém, se você tem alguma desavença com alguma outra pessoa, se você tem algum problema pessoal para ser resolvido, perdoe essas pessoas. Ainda há tempo. Perdoe essas pessoas. Pode ser tarde demais quando você tentar perdoar. Então essa noite é noite de reflexão, para que a gente não seja insensato, para que a gente não amealhe bens materiais. Precisamos ser ricos, meus irmãos. Ter fartura, mas da graça de Cristo. Ser ricos em amor por Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Perdão Amém, e misericórdia precisamos ter de Deus. Mas só teremos o perdão e a misericórdia de Deus se perdoarmos. Então precisamos aquebrantar o nosso coração. Precisamos ter a certeza de que estamos andando verdadeiramente aos passos de Cristo Jesus, do verdadeiro Deus, do Deus vivo, aquele que nos dá todas as coisas que precisamos e que necessitamos para termos uma vida em Cristo Jesus. Amém, Deus, glória a Deus. Quando temos essa certeza, meus irmãos, que temos o amor de Deus e que estamos fazendo a vontade do Senhor, a vontade do Pai, nem a morte mais nos assusta. Mas não nos assusta porque sabemos e entendemos de que iremos para a glória do Senhor. Porque só aquele que tem a convicção de que será salvo e de que será, saindo daqui, irá para a glória do Senhor, é que não tem medo da morte. Amém, glória a Deus. Então que você, na sua infinita sabedoria, tenha certeza de que se você se separar dos seus bens, mas você juntar bens celestiais, irá para a salvação em Cristo Jesus. Amém. Amém?
E para finalizar, meus irmãos, eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. E a pergunta é o nosso tema de hoje. Você quer ser rico em bens ou rico em Cristo Jesus? A resposta é sua. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos entrar na oração final com a nossa irmã Claudineide, que também terá uma mensagem para os irmãos. E em seguida eu vou deixar um texto para que os irmãos reflitam na palavra do Senhor dessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Que nós possamos juntar os nossos bens espirituais, né? E reconhecer que só por meio de Cristo Jesus é que nos achegamos ao Pai. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por mais uma noite o Senhor nos permitir estar aqui, ó Deus, pregando a Tua palavra, Senhor. Palavra, ó Deus, maravilhosa, ó Pai. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada dia, Senhor. Senhor Deus, com cada pessoa nesta noite, dai um repouso, ó Deus, debaixo da Tua graça, da Tua santa proteção, ó Pai, que nós possamos deitar e dormir, porque o Senhor é quem nos faz repousar em segurança, ó Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, pelas nossas vidas, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, ó Pai, para fazer a Tua obra, Senhor, e que nós possamos fazer a Tua obra com amor, com vontade, que pessoas possam ser libertas através da Tua palavra, Senhor, nesta noite. E aquelas que ainda irão ouvir esta palavra, que o Senhor, ó Deus, liberte, Senhor, o Teu povo. Em nome de Jesus, meu Pai, nós não sabemos quem são os escolhidos do Senhor, Pai. Amém, Jesus. Mas, ó Deus, nós temos que fazer o ide do Senhor, porque o Senhor deixou o mandamento para nós, e de pregar o Evangelho a toda a criatura. Ele não mandou nós escolhermos a quem pregar o Evangelho, mas o Senhor nos ordenou a pregar o Evangelho a toda a criatura. Que nós possamos fazer isso com amor, que nós possamos ter amor pelo próximo. Deus, nós estamos vivendo num mundo, ó Deus, onde falta amor, onde está o amor esfriou, de muitos já esfriou. E a Tua palavra diz que nos sinais dos tempos o amor de muitos esfriaria. Verdade. Deus, nós podemos contemplar isso acontecer, ó Deus, hoje em dia. O amor de muitos esfriando. Pai amado, que o Senhor, ó Deus, coloque o fervor no nosso coração. Amém. Que nós possamos buscar mais e mais a Tua face, Senhor. Deus, nos sustenta, continue nos sustentando, ó Pai. Senhor Deus, com os Teus servos, aqueles, ó Deus, que estão afastados de Ti, Senhor. Que o Senhor venha resgatar para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Que eles possam voltar aos Teus pés, humilhados. Porque nós devemos nos humilhar aos Teus pés, Senhor. E glorificar o Teu santo nome a todo instante, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firme. Nos ajuda, Deus, na caminhada cristã. Guia os nossos passos, ó Deus, porque muitas vezes nós não sabemos nem onde estamos pisando. Mas quando nós somos guiados por Ti, nós confiamos em Ti, ó Deus, nós descansamos e temos a certeza que estamos caminhando porque o Senhor é quem nos sustenta, porque o Senhor é quem nos leva. Deus, nos dá uma noite de paz e tranquilidade, ó Deus. Ser com o Teu povo, ó Deus, nesta noite, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Eu não sei o que cada um nesse momento está passando, mas o Senhor sabe, o Senhor é quem são os corações. Deus, por isso eu Te peço, ó Deus, escuta a voz do Teu povo, que clama, Senhor, por Ti. Pai, que nós possamos nos humilhar a Ti, ó Deus, com humildade. Nós possamos reconhecer que erramos, que nós possamos, ó Deus, nos arrepender a todo momento dos nossos pecados, porque nós somos falhos e carecemos da Tua misericórdia. Nos ajuda na caminhada, Senhor. Nos ajuda a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Dai-nos uma noite de paz e tranquilidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Senhor. Pois é, meus irmãos, estamos terminando mais um programa Palavra que Liberta. E, como toda semana, eu deixo um texto para que os irmãos reflitam sobre o tema que foi dado. E o texto que eu deixo para a reflexão dos irmãos hoje está em Lucas capítulo 12, no seu versículo 15, que nos diz assim a palavra do Senhor: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça ou ganância,
Depende da Bíblia, né? Da tradução. Então, acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça ou ganância, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Então, o texto do Senhor é muito claro aqui para nós, que a nossa vida não consiste na abundância das coisas que possuímos. Então, que a gente possa se humilhar mais aos pés do Senhor. Amém. E esquecer mais de tudo aquilo que nós temos. Glória a Porque Deus. as pessoas muitas vezes criam até arrogância porque acham que seus bens sobrepõem o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente. E aí às vezes ele acha porque mais tem, mais deve ser sobressaído sobre as pessoas que estão à sua volta. Só que Cristo Jesus já disse que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Amém. Glória Então a Deus. muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado. Amém? Amém. Então Glória fiquem a Deus. todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Estaremos aqui na próxima terça-feira, às 21 horas, com mais um programa Palavra que Liberta. A palavra verdadeira do Senhor, que nos liberta de todo o pecado. Amém? Amém. Glória a Fiquem todos Deus. na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.